Irmãos, que alegria estarmos aqui na presença de Deus para cultuarmos ao Senhor e cantarmos louvores ao nosso Deus. Agradecemos a Deus pela vida do pastor Rui, da Vilma, da sua filha, Larissa, chegaram bem de viagem, graças a Deus, renovados fisicamente, espiritualmente. Que Deus continue abençoando vocês. É uma alegria poder revê-los e tê-los aqui, servindo ao Senhor com seus dons e talentos. E estamos, meus amados irmãos, fazendo a exposição deste livro, como o pastor Rui disse. Terminamos o sermão profético de Jesus, do capítulo 24 e 25, pregamos 8 mensagens nesses 2 capítulos, e agora estamos indo para o 5º livro aqui de Mateus, no capítulo 26, indo até o versículo 16, para a nossa edificação. Iremos falar sobre ungido para morrer. Nós convidamos os irmãos a se colocarem em pé para que possam ler esse texto. Convidamos você que está em casa, que está acompanhando a transmissão, que você que recebeu esse link, compartilhe com outras pessoas. Você que está aqui na nave do tempo, também compartilhe a mensagem que você estará ouvindo e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, nos seus grupos, para que outras pessoas também sejam tocadas pela graça de Deus. Diz assim o texto sagrado: tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar? Eu vou-lo entregarei. Pagaram-lhe 30 moedas de prata, e desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Vamos repetir o versículo 2, todos juntos? Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, que possamos entendê-la e aplicá-la na nossa vida, Senhor. Ilumine os nossos olhos, ó Deus, pela ação do Espírito Santo, pela ação da Tua graça, para que a Tua palavra possa trazer edificação para todos nós, para todo o Teu povo. Toque em nossos corações, ó Deus, toque em nossa vida, para que possamos entender a mensagem do Senhor. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos? Jesus está caminhando em direção da cruz, e pouco depois de terminar o seu discurso no Monte das Oliveiras, Jesus mais uma vez prediz a sua morte. Por isso, nesse versículo 2, nós que acabamos de lê-lo, Jesus diz: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ele seria condenado à morte, entregue aos gentios, ele seria escarnecido, cuspido, açoitado, morto, mas depois de 3 dias, Jesus ressuscitaria. Estamos
Então, diante do grande sacrifício, para o qual apontavam todos os sacrifícios do Antigo Testamento, os sacrifícios do Antigo Testamento eram apenas sombras de uma realidade que viria, e esta realidade chegou Cristo, o Verbo encarnado, o Filho de Deus, que se fez carne, que habitou entre nós, cheio de graça e verdade, que veio para morrer e enfrentar a morte, a cruz, a pior morte, a morte de cruz. Até aqui, nós consideramos os seus milagres e os seus ensinos, mas daqui em diante, passaremos a considerar o seu sacrifício vicário sobre a cruz. Faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães asmos, os pães sem fermento. A Páscoa relembrava o relato de Êxodo 12, que era a libertação do Egito, depois de 400 anos de escravidão. Era a festa celebrada anualmente. Anualmente eles estavam celebrando esta festa da Páscoa. Um cordeiro sem defeito era imolado na tarde do dia 14 de Nissan, em abril, e comido após o pôr do sol do dia 15 de Nissan, em reuniões familiares na casa das pessoas. A Páscoa dava-se início à festa dos pães asmos, com duração de 1 semana, celebrando a partida apressada do Egito, quando eles comeram apressadamente, fugindo do Egito. A cidade de Jerusalém e os seus arredores estavam cheios de peregrinos, vindo de toda parte do mundo para a festa da Páscoa em Jerusalém. Enquanto partiam para a festa, cantavam os salmos da peregrinação, salmos que o pastor Rui pregou aqui, Salmo 120 até o Salmo 134, e eles buscavam alegrar a viagem com música, cantando esses salmos, celebrando a Deus, adorando a Deus. A lei estabelecia que devia haver um grupo não menor do que 10 pessoas comendo do cordeiro. Se a casa fosse pequena, com 2 ou 3, deveria unir-se com outras famílias para poder celebrar a festa da Páscoa. Jerusalém, meus irmãos, uma cidade com 50 mil habitantes, chegava a ter 250 mil pessoas na festa da Páscoa. Às vezes não tinha nem lugar na hospedaria, eles tinham que ficar em tendas, porque tão grande era o número de pessoas na festa da Páscoa, e ali estava Jesus para o último ato da sua vida. Nós estamos aqui na semana da paixão, nós estamos aqui na quarta-feira, e Jesus disse que 2 dias depois, ele seria crucificado, que ele morreria na festa da Páscoa. A Páscoa apontava para Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Enquanto Jesus estava profetizando o dia da sua morte de cruz, seus inimigos estavam conspirando. O versículo 3 até o versículo 5 diz o seguinte, que vai aparecer aí na sua tela. Então, os principais sacerdotes, os anciãos do povo, se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Enquanto Judas estava traindo Jesus por 30 moedas de prata, Maria estava derramando sobre a cabeça de Jesus um perfume precioso. Quanto vale Jesus? Para os sacerdotes, para os líderes religiosos judaicos, Jesus não valia nada. Ele merecia a morte, a pior morte, a morte de cruz. Eles estavam conspirando contra ele, eles queriam a sua destruição, eles queriam a sua morte, a pior morte, a morte de cruz. Para Judas Iscariotes, quanto vale Jesus? 30 moedas de prata. Nem se fosse 30 bilhões de dólares, seria muito pouco. Nem se fosse 1 trilhão de reais, seria muito pouco, mas Judas o traiu por 30 moedas de prata. Para Maria, Jesus merece o melhor que temos e somos, o perfume mais caro, todo o nosso amor, toda a nossa devoção, toda a nossa adoração. Jesus merece tudo. Aqui nós temos, meus irmãos, um contraste da traição dos líderes judaicos, Judas Iscariotes
e o amor leal de Maria. A grande ideia dessa passagem é que Jesus é o ungido de Deus, o Cristo, o Messias, ungido para morrer em prol da nossa redenção, digno de todo o nosso amor e lealdade. Em primeiro lugar, aqui nós aprendemos que o amor idólatra dos líderes judaicos os levaram a tramar contra Jesus. Eles estavam conspirando contra Jesus. E esses líderes eram amantes de si mesmos. Eles não eram servos de Deus, mas senhores de si mesmos. Estavam preocupados não com a glória de Deus, mas com o seu status quo, com o poder eclesiástico. E para Jesus, para eles, era uma pedra no seu sapato. Por isso, eles queriam se livrar de Jesus. De qualquer maneira, eles queriam dar um fim a Jesus. Jesus os incomodava. O texto diz que então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote. Às vezes, quando eles querem fazer uma tramóia lá em Brasília, eles reúnem no palácio também. Aqui eles estão reunindo no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo, para que não haja um motim, uma revolta, porque Jesus era amado, né, pelo povo por causa dos seus milagres, por causa de ter transformado 5 pães e 2 peixinhos numa grande fartura, multiplicado os pães e os peixes para alimentar uma multidão. Os líderes judeus queriam matar Jesus por inveja, por causa da sua popularidade. Jesus foi rejeitado pelos líderes judaicos, meus irmãos, porque ele curava no sábado. E ele mandava o paralítico, cansado de ficar deitado, e carregar a sua cama. Não podia carregar nada no sábado. Jesus curava antes. Você está cansado. O seu descanso é carregar essa cama no dia do sábado. Você está cansado de ficar doente, deitado. Ele também dizia ser o Senhor do sábado. Ele é o verdadeiro descanso da alma cansada, porque ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Além disso, eles odiavam a Cristo porque ele perdoava pecadores, comia com publicanos e até mesmo dizia ser igual a Deus. Eu e o Pai somos um. Por isso eles pegaram pedras até para apedrejá-lo. Eles então arrazoaram, dizendo, isso é blasfêmia. Por isso ele deve morrer. Os sacerdotes invejavam a Jesus em virtude de sua fama e seus milagres, bem como porque ele foi aclamado pela multidão na entrada de Jerusalém, dizendo, Hosana ao filho de Davi. Jesus foi aclamado, foi ovacionado. Eles se sentiam incomodados com Cristo uma vez que ele expulsou do templo os que vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse, a minha casa será chamada casa de oração, e vocês a transformaram em covil de salteadores. E isso causou neles, então, uma grande revolta, um ódio contra Cristo. Em lugar de se revoltarem contra os seus próprios pecados, eles se revoltaram contra o Senhor da vida, o Senhor do templo, o Senhor do sábado, o Senhor e Redentor nosso. Por essa razão, eles procuravam livrar-se de Jesus longe da multidão. Em segredo, à noite, no lugar oculto, na tramóia, a traição. Eles queriam que Jesus fosse morto depois da Páscoa, depois da festa. Eles disseram, não durante a festa. Mas Jesus disse que seria durante a festa. Que seria nesta semana, na Páscoa. Eles tinham medo de fazer qualquer coisa que causasse uma revolta popular e com isso despertasse a ira dos romanos. No entanto, Deus já havia determinado que Jesus morreria durante a Páscoa. A crucificação de Jesus seria pública perante toda a nação de Israel. Não seria num lugar escondido, não. Seria pública.
Em lugar de frustrar, meus irmãos, os planos de Deus, a ira dos homens servirá para cumprir os propósitos santos de Deus para a sua glória. A Bíblia chega a dizer o seguinte, que até a ira humana há de louvar-te. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, que foi imolado, ele veio para morrer, ele foi ungido para morrer. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A morte de Jesus foi a realização do plano eterno de Deus para a redenção do seu povo. Pedro, quando pregou a sua mensagem, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo caiu sobre a igreja, Pedro pregou a sua mensagem e Pedro diz o seguinte: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Nós podemos ver a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Em primeiro lugar, Jesus foi entregue pelo determinado desígnio de Deus e presciência de Deus, pré-conhecimento de Deus. Este é um lado da história, o lado espiritual e celestial da morte de Jesus. A soberania de Deus em determinar o dia da sua morte, que ele veio morrer em prol do seu povo. Em segundo lugar, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Este é o lado histórico e humano da crucificação. Em lugar de frustrar os planos de Deus, meus irmãos, eles estavam cumprindo os decretos de Deus para a redenção do seu povo. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, não haveria redenção, perdão de pecados, a concretização dos planos de Deus em prol do seu povo. Jesus veio para morrer, ele foi ungido para morrer em prol do seu povo. Mas em segundo lugar, aqui nós aprendemos, meus irmãos, que o amor por dinheiro de Judas Iscariotes o levou a trair Jesus. Veja o que diz o verso 14 e 16. Abra a sua Bíblia nessa passagem e vamos ler o que diz o texto. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar? Eu vulo entregarei. E perguntaram-lhe 30 moedas, e pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Em outras palavras, mesmo, quanto vocês me pagarão se eu lhes entregar Jesus? É isso que ele estava falando. Quanto vocês vão me pagar para eu entregar Jesus para vocês? E eles então responderam: o preço de um escravo, 30 moedas de prata. E aí Judas falou isso, combinado, fechado o negócio. E ele começou então a procurar uma ocasião favorável, propícia para entregar Jesus. Judas Iscariotes era um avarento, meus irmãos. Ele traiu Jesus pelo vil metal, por dinheiro. Embora os líderes judaicos fossem culpados pela morte de Jesus, Judas Iscariotes era mais culpado. Como assim, pastor? Judas Iscariotes era mais culpado? Era mais culpado. Era mais culpado uma vez que ele fez parte do colégio apostólico. Ele assentou à mesa com Jesus. Ele era um dos 12. Ele era um apóstolo. Judas Iscariotes fora conferido o mais elevado ofício. Judas ouviu todos os ensinamentos de Jesus. Ele ouviu o sermão do monte. Ele ouviu as parábolas de Jesus. Ele ouviu o sermão profético de Jesus. Jesus tinha acabado de proferir no Monte das Oliveiras o sermão profético. Ele teve o privilégio de ouvir as palavras de Jesus durante 3 anos e meio, acompanhando Jesus no seu ministério terreno. Ele ouviu, mas não obedeceu. Ele viu todos os milagres de Jesus. Ele viu Jesus transformar a água em vinho. Esse foi o primeiro milagre que Jesus fez. Jesus fez esse milagre em Caná da Galileia, numa festa de um casamento, em Caná da Galileia. Ele viu Jesus
multiplicar os pães e os peixes. Ele viu Jesus andar por cima da água. Ele viu Jesus curar o cego de nascença. Ele viu Jesus fazer o paralítico de Cafarnaum andar. Ele viu Jesus curar o homem da mão ressequida, daquela mão mirrada. Judas Iscariotes entregou Jesus aos sacerdotes por ganância. Ele amava o dinheiro acima de tudo na sua vida. Jesus para ele era apenas uma fonte de lucro, e não o verdadeiro lucro, o verdadeiro sentido da vida. Segundo o evangelista João, Judas Iscariotes reprovou a atitude de Maria, que derramou um bálsamo, um perfume precioso sobre a cabeça de Jesus, um bálsamo de nardo puro, de essência pura. E ele disse: que desperdício, por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso ele disse, meus irmãos, não porque ele amava os pobres, não porque ele se importava com a condição monetária das pessoas, com a hipossuficiência das pessoas da sua época. É porque ele estava pensando, aquele dinheiro que caísse na bolsa, como ele, um tesoureiro do colégio apostólico, ele era ladrão, diz a Bíblia, ele lançava a mão, ele roubava o dinheiro do colégio apostólico. Isso para Maria, meus irmãos, não era nada. Dar um bálsamo puro, de nardo puro, e derramar sobre a cabeça de Jesus, não era nada em face da obra salvífica de Jesus. Quando Maria olhava para Jesus, ela via o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ela viu o Cristo, o Salvador, aquele que veio para ser ungido, para morrer em prol do seu povo. A Bíblia diz, meus irmãos, que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Não é problema ser rico, ter dinheiro, né, trabalhar, ser empreendedor, ser empresário, ser um homem de sucesso, não é pecado. A Bíblia diz que Abraão era rico, Jó era rico, Isaac era rico, Jacó era rico. O problema é o dinheiro ser dono do nosso coração, é ter amor ao dinheiro. E no caso aqui, algumas pessoas trocam a fé em Cristo por amor ao dinheiro. Jesus diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Judas trocou Jesus por 30 moedas de prata, porque ele era amante do dinheiro. Mas, meus irmãos, aqui nós aprendemos também que o amor por Cristo de Maria a levou a dar o melhor para Deus. Jesus estava em Betânia, na casa de um homem chamado Simão, o leproso. Certamente aqui ele já não era mais leproso, porque senão ele poderia estar em casa. Se ele fosse leproso, deveria estar no leprosário, e não poderia estar servindo um jantar em sua casa. Se ainda ele fosse leproso, ele deveria estar isolado da família e da sociedade. Esse jantar, portanto, é fruto, meus irmãos, da sua gratidão a Jesus, porque Jesus o curou, por sua cura, por sua salvação. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o ex-leproso, e ali uma mulher derramou um perfume preciosíssimo sobre a cabeça de Jesus. Mateus não informa o nome desta mulher. Nós sabemos que é Maria por causa de João. João relata que esta mulher era Maria, Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro. Está claro no Evangelho de João. Por isso nós sabemos, mas aqui Mateus não relata, mas mostra que uma mulher veio por trás e derramou um bálsamo de nardo puro, preciosíssimo, sobre a cabeça de Jesus. E com essa atitude, meus irmãos, de amor desta mulher por Cristo, os discípulos se indignaram e disseram. Aqui em Mateus, mostra que o colégio apostólico inteiro ficou indignado. Alguns chegam a dizer que, por sugestão de Judas, o colégio apostólico achou que seria um desperdício, pois esse perfume poderia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Eles deveriam tê-la
elogiado, dizendo: que coisa magnífica você fez pelo nosso Messias, pelo ungido de Deus, pelo Cristo, o Salvador, o Redentor. Em vez disso, contudo, ficaram indignados. Que desperdício! Quem criticou Maria, meus irmãos, deveria estar feliz com sua atitude. Deveria falar assim: que mulher piedosa, que mulher crente. No entanto, Maria só tinha um vetor que governava a sua vida: o seu amor por Cristo, a sua gratidão por Cristo. Ela não queria agradar os discípulos, ela queria agradar o seu Senhor. Ela queria agradar a Jesus. Maria não queria o aplauso do colégio apostólico. Maria não queria o aplauso dos homens. Maria queria agradar a Jesus. Ela não se importou com as críticas, porque a sua motivação era expressar o seu amor e gratidão a Jesus, o seu Salvador. Meus irmãos, quem tem medo de crítica não serve a Deus. Muitas vezes nós seremos criticados. Às vezes você faz alguma coisa, as pessoas jogam pedras, né? Mas diz que a árvore que produz frutos é que leva pedrada mesmo, não é verdade? Você não vê que uma árvore só tem folha, ninguém joga, né? Mas quando tem fruto, o menino passa na rua e joga pedra na árvore lá, derrubar o fruto, né? De comer aquele fruto. Então a árvore que dá fruto, quem sabe, leva pedradas mesmo. Então, é impossível, meus irmãos, fazer a obra de Deus sem receber críticas. Muitas vezes você vai ser criticado como pastor, como diácono, como presbítero, mas não se importa, faça o seu melhor para Jesus, faça como Maria. Sempre que damos o melhor para Jesus, meus irmãos, somos criticados, censurados pelos outros. Já fui chamado de fanático, não precisa ser tanto assim, tem que ser mais moderado. Maria deu o que ela possuía de mais precioso. Esse perfume era tão precioso que o seu valor correspondia a 1 ano de trabalho. Já pensou? Você trabalhar 1 ano inteiro, comprar um frasco de perfume de 400 a 500 ml e depois derramar esse frasco inteirinho na cabeça de Jesus. Isso nos ensina, meus irmãos, a dar o melhor para Deus, fazer o melhor para Ele, mesmo que nos custe um alto preço. Um alto preço. Essa mulher, quando olhar para Jesus, ela vai assim: Jesus merece muito mais do que isso. Isso é o mínimo que eu posso fazer por Ele. Se eu tivesse mais, eu faria. E ela derramou tudo sobre a cabeça de Jesus. Fico pensando que aquele ambiente perfumou toda aquela casa, encheu aquela casa do perfume daquele nardo puro. E aquela mulher, no ato de adoração, de culto, de devoção, se derrama também aos pés do seu Salvador. Eis que Jesus, meus irmãos, espera dos crentes que nós possamos nos derramar aos pés dele, entregar tudo para ele, fazer o melhor para ele, dar o melhor para ele, mesmo que custe um alto preço, um alto preço. Mas finalmente, meus irmãos, nós aprendemos que o amor de Cristo o faz morrer pelos pecadores. E aqui está o ponto mais importante dessa mensagem. Foi o amor de Jesus que o levou a morrer por você, a morrer em prol do seu povo, da sua igreja. Maria entende que o que Cristo fez por nós na cruz é muito mais precioso do que um perfume caríssimo de nardo puro num vaso de alabastro. Mas Jesus, sabendo disso, disse: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Jesus defendeu a mulher. Ele falou que ela havia feito boa ação para comigo. Embora os pobres, meus irmãos, e necessidade devem ser alvo da nossa compaixão, a caridade não substitui a nossa adoração. Porque os pobres sempre têm convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Enquanto vivermos neste mundo, vai sempre existir pobres. Não tem nenhum governo que pode eliminar a pobreza no mundo. Não existe isso. Nós devemos amenizar a dor. Podemos atenuar a dor. Mas eliminar a pobreza,
Jesus disse que os pobres sempre têm convosco. Não que o mestre não tivesse interesse pelos pobres. Ele mesmo foi pobre. Ele nasceu numa manjedoura, numa família pobre. Quando ele nasceu, não tinha um lugar para ele na hospedaria, porque ele não tinha dinheiro também para pagar aquela hospedaria cara. Ele pregou aos pobres. Ele alimentou os famintos. Ele transformou 5 pães e 2 peixinhos e os multiplicou para alimentar uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ele curou os doentes pobres. Ele limpou a pele dos leprosos, ele fez o cego enxergar, ele fez o surdo ouvir, ele fez o mudo falar, ele fez o paralítico andar. Jesus se compadeceu dos pobres e doentes. Mas haveria, meus irmãos, muitas outras oportunidades para atender as necessidades dos pobres. Agora era a oportunidade de mostrar amor e honra em relação a Jesus em seu estado de humilhação, que estava prestes para passar. Além do mais, a ação social não pode substituir a nossa adoração e experiência pessoal com Jesus. E essa mulher estava tendo a experiência pessoal com Jesus. É preciso saber amar a Cristo, meus irmãos, para amar os pobres. Se a gente não sabe amar a Cristo, a gente também não sabe amar os pobres. Pois sem Cristo no coração, a caridade praticada será um desencargo de consciência, não fruto de um amor genuíno. A gente precisa de Jesus para saber amar. A gente precisa de Jesus para saber perdoar. A gente precisa de Jesus para saber ajudar. Jesus interpreta o gesto de Maria como um ato profético que prenuncia o seu sepultamento. E ele então diz, pois, derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Aquela mulher já estava visualizando a cruz. Jesus foi ungido para a sua morte como Messias sofredor e cordeiro sacrificial. Maria foi uma das poucas pessoas que teve a compreensão espiritual das predições de Cristo sobre a sua morte. Ela lia as profecias do Antigo Testamento, que o Cordeiro de Deus seria traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre eles, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A morte sacrificial de Jesus é o momento central da história da salvação, o ápice do plano salvífico de Deus. A cruz, meus irmãos, é o palco onde Deus revela o seu grande amor para com o seu povo, para com os pecadores. Maria entendeu que Cristo vale muito mais do que nós temos, muito mais do que o nosso dinheiro, muito mais do que a nossa vida, muito mais do que tudo nesta vida. O que Jesus fez por nós é muito maior do que qualquer coisa que possamos fazer por Ele. O gesto de amor de Maria retrata a adoração que todos deveriam dedicar a Jesus por aquilo que Ele fez por nós. Não existe sacrifício tão grande, meus irmãos, que nós possamos fazer por Ele em face daquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. O que Jesus fez é muito mais precioso do que 300 denários. O que Jesus fez por nós vale mais do que o mundo inteiro. A extravagância de Maria mostra que ela compreende o valor incomensurável de Jesus. Para Cristo, meus irmãos, seu ato falava mais claro que as palavras. Sei que tu és o Messias, e sei que também a cruz te aguarda. Ela fez aquilo para o seu sepultamento. Jesus estava vivendo a sombra da cruz. E por fim, Jesus honra a fé e o amor desta mulher. Veja o que diz o verso 13. Vamos ler esse versículo 13? Olha que coisa maravilhosa. Veja o que diz esse versículo 13. Todos juntos? Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Este ato preparatório se tornará um memorial perpétuo, meus irmãos, lembrado enquanto for pregado o evangelho.
O Evangelho tem sido pregado há mais de 2000 anos. E a história desta mulher está em 3 evangelhos. O Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de João. E a sua história é contada em todo o mundo. É contada na América do Norte, na América Central, na América do Sul. É contada na Europa, na Ásia, na Oceania, na África. É contada entre as tribos, os povos e pessoas de todas as línguas. Onde for pregado este evangelho, vai ser lembrado a história desta mulher. Esse ato de amor seria contado em todo o mundo para a sua memória, enquanto o evangelho for pregado. A memória do ato nobre de Maria será mantida viva. O mestre não permitirá que ela seja esquecida. Mais de 2000 anos se passaram e estamos aqui estudando, nesse dia 26 de março de 2025, o que Maria fez para a glória de Deus. Segundo o bispo Heiler, o caminho para a honra duradoura, meus irmãos, consiste em dar honra a Cristo. E essa mulher, o que ela mais queria na sua vida é honrar o seu Salvador, é ungí-lo para a sua morte, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer ser lembrado? Depois da sua morte, honre a Cristo durante a sua vida, honre a Cristo na sua família, honre a Cristo no seu trabalho, honre a Cristo no seu viver, honre a Cristo com as suas palavras, com as suas atitudes, porque o caminho para a honra duradoura consiste em dar honra a Cristo. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos, como viveremos? Em primeiro lugar, crendo na soberania de Deus. Os conspiradores disseram, não durante a festa. O Todo-Poderoso disse no seu plano eterno, durante a festa da Páscoa. Durante a festa da Páscoa. Jesus é o Cordeiro de Deus, Ele entregou a sua vida por nós na sexta-feira da paixão, ao meio-dia, não foi de noite, ao meio-dia, diante de todos ali em Jerusalém, um ato público da sua morte, o dia em que eram imolados os cordeiros com os quais se celebravam a festa da Páscoa. Aqueles cordeiros eram apenas símbolos, sombra de uma realidade que viria, que chegou. Embora, meus irmãos, exercendo a vontade própria de matar Jesus, as ações desses homens iníquos estavam de acordo com o plano eterno de Deus. Jesus é o Cristo, o Messias, ungido para morrer em prol do seu povo. A morte de Jesus foi a realização do decreto de Deus para a redenção do seu povo. No entanto, a soberania de Deus não isenta a responsabilidade e a liberdade humana. Deus é soberano, mas o homem é responsável por todos os seus atos. Deus é soberano sobre todos os atos da maldade. Judas traiu Jesus por ganância, mas Deus usou a sua ação para o bem do seu povo. A traição de Judas fazia parte do seu plano soberano. No entanto, Judas Iscariote é responsável por todos os seus atos, porque Judas livremente escolheu agir como agiu. Ele cometeu o maior erro da história, trocar Jesus por 30 moedas de prata. Judas se tornou, meus irmãos, o sinônimo de alguém que trai um amigo. Ninguém coloca o nome do seu filho Judas, muito menos Judas Iscariote. Você já viu alguém chamado na escola? Judas Iscariote, você já viu? Já viu alguém? Por quê? Por causa do bullying. Alguém, Judas, o traidor. Ninguém o chamaria, ninguém colocaria o nome do seu filho assim. Eu creio que nem mesmo os cartórios de registro aceitaria, porque seria algo vexatório
para essa criança que crescesse no meio da sociedade, você chama Judas Iscariotes, o traidor. Esse menino ia ficar com um complexo muito grande na sua vida, uma perturbação, e creio eu, se ele chegasse a uma certa idade, ele procuraria o cartório para mudar o seu nome. Caso o seu pai fizesse isso por picardia ou maldade no coração, poderia acontecer, porque o coração humano é mau. No entanto, meus irmãos, será que por vezes esse nome não se aplica a nós e nosso relacionamento com Deus? Por exemplo, quando recusamos a dar um passo de fé, porque teremos de pagar um alto preço, um preço alto por causa da nossa fé? Deixamos de falar de Jesus por medo de rejeição. Não vou falar não, porque eu vou ser rejeitado aqui na escola, no meu trabalho, na minha empresa. Ou por proteger a nossa reputação. Será que não temos traído Jesus com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com as nossas ações? Quando nós oferecemos para Jesus o mínimo, e nós poderíamos dar mais, o máximo, o tudo, como essa mulher fez? Segunda coisa, como viveremos? Oferecendo a Cristo, meus irmãos, o que tem de melhor. Não ofereça o resto para Deus, não. O povo lá de Israel, em Malaquias, oferecia o animal com a perna quebrada, o animal cego, dilacerado. Aí Deus fala assim, oferece lá para o seu governador para ver se ele vai aceitar. Eu não aceito essa oferta, não. Maria ofereceu o que tinha de melhor, um perfume preciosíssimo. Ela era grata ao Senhor pela ressurreição do seu irmão Lázaro. Este homem que estava 4 dias já fedendo mal, Jesus diz, Lázaro, vem para fora. E essa mulher tinha profunda gratidão por Jesus ter ressuscitado o seu irmão. E ela tinha profunda gratidão, não só pela cura física, não só pela ressurreição do seu irmão, mas ela tinha profunda gratidão por sua salvação, porque Jesus a salvou. Lembra que Maria era aquela que escolheu a melhor parte, assentada aos pés de Jesus? Marta era aquela que trabalhava muito e ficava inquieta e ocupada com muitas coisas. É importante trabalhar assim, mas quando Jesus chegar, a gente precisa quedar aos pés dele e aprender como Maria aprendeu. O que era 300 denários, meus irmãos, em face de tão grande salvação? O amor sacrificial por Cristo é a essência do verdadeiro discipulado. O nosso amor por Cristo não deve ser moderado. A gente fala assim, a gente precisa ser moderado, equilibrado, né? Mas o nosso amor por Cristo tem que ser extravagante. Não pode ser moderado. Não pode ser mais ou menos. Tem que ser tudo. Todo o coração, toda a alma, toda a força, todo o entendimento. O nosso amor por Cristo tem que ser extravagante. Não pode ser equilibrado. Tem que ser total. Tem que entregar tudo. Tudo é dele. E nós devemos nos derramar aos pés dele, como fez Maria. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, conviveremos, não se abalando se o seu sacrifício por amor a Cristo for chamado de desperdício. Algumas pessoas vão falar para você assim, você está desperdiçando o seu tempo? E lembro que uma vez uma menina ligou para eu sair, eu falei, não, agora eu sou crente, eu sirvo a Jesus, agora eu vou para a igreja, te convido para ir para a igreja. Ela falou assim, você não vai aproveitar a sua juventude, não? Eu disse, agora que eu estou aproveitando a minha juventude? Na visão dela, eu estava desperdiçando o meu tempo de seguir a Jesus. E que seguir a Jesus era coisa para velha, no final da vida, quando você estiver com o pé na cova. Tem gente que pensa assim. Tem jovem que pensa assim. Não é desperdício de tempo. Não é desperdício de dinheiro, investir na obra de Deus, dar o seu dízimo, a sua oferta, investir na obra missionária, investir em pessoas que estão do outro lado do mundo, como nós fazemos aqui como igreja de Deus. Não é desperdício de energia, da sua saúde. Esse mundo, meus irmãos, não nos quer envolvido com Cristo e sua obra. Esse mundo quer que a gente possa entrar nas torcidas organizadas, aclamar
o torcedor, quer que a gente possa aclamar os ídolos da televisão, das novelas, dos filmes. Este mundo quer que a gente possa perder o nosso tempo e gastar a nossa energia com o glamour, com as festas, com os carnavais da vida. Judas criticou Maria por estar desperdiçando dinheiro. Você está desperdiçando dinheiro? Mas foi ele quem desperdiçou a sua vida. Ele se perdeu. Judas, ele ficou com a consciência tão pesada que a Bíblia diz que se retirou e procurou uma árvore, amarrou uma corda no pescoço e se lançou no abismo, na destruição. Meus queridos irmãos, muitas vezes nós seremos chamados de fanáticos. O mundo vai dizer para nós, ame a Cristo, mais ou menos, moderadamente. A atitude de devoção de Maria seria contada para sua memória. Maria se tornou memorável porque ela deu o melhor que possuía para Jesus. Será que nós estamos dando o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa inteligência, o melhor do nosso recurso para Jesus? Maria, meus irmãos, seria lembrada para sempre por esse ato de entrega a Cristo. Mas Judas se tornou memorável por ser o traidor de Jesus. Todo mundo, quando fala Judas, o traidor. Tem até o dia que tem que amaldiçoar o Judas. Já viu que passa na cidade lá, né, eles cortam a cabeça do Judas, arranca a perna de Judas, é um boneco. Ele é lembrado na história como traidor. Como queremos ser lembrados como crentes? Como queremos ser lembrados? Como Maria que se entregou, que se derramou, que se consagrou, que dedicou tudo a Cristo? Ou como Judas, o traidor? Aquele que abandonou a fé e traiu Jesus por 30 moedas de prata. A Bíblia diz, meus irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes no Senhor, na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não será vão. Que Deus nos abençoe, que possamos seguir a Cristo, que possamos dedicar a nossa vida a Cristo, que possamos amá-lo de todo o nosso coração e dedicar toda a nossa vida a Ele, porque vale a pena servir o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Senhor da nossa história. Louvado seja Deus. Vamos colocar em pé?